E aí, criançada, sejam bem-vindos a mais um culto. Que bom que vocês estão aqui com a gente nesta tarde. Sejam bem-vindos. Aproveita, pega o link deste culto e compartilha com todos os seus amigos para que a gente possa estar aqui louvando ao Senhor. Beleza? A gente está com muita saudade, contando os dias para a gente poder se ver lá na nossa igreja. Mas enquanto isso, vamos aqui no nosso culto. E lembrando, compartilhe com seus amigos, chama o papai e a mamãe, para que a gente possa prestar esse culto ao Senhor, beleza? Eu te espero aqui no próximo domingo também. Um beijo, tchau, tchau! E aí, galerinha? Graça e paz! Estão todos bem? Espero que sim. Aqui também estamos guardados na paz do Senhor, amém? Mesmo com essa flexibilização, precisamos ter os nossos cuidados, não é mesmo? Usando máscara, o tempo todo lavando as mãos ou passando um álcool gel, né? Fazendo tudo o que é necessário para que a gente fique saudável. Bem, agora nós vamos falar o nosso versículo-chave. O versículo-chave, aquele versículo que vai embasar toda a nossa história bíblica de hoje. Então, se você ainda não pegou sua Bíblia, corra lá, pega a sua Bíblia na mão, e vamos abrir em Filipenses, fica no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 5. Vamos lá? Abrindo aí, folheando a Bíblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Vamos ler? Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Olha. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Que a sua bondade, que as coisas boas que você tem feito como um discípulo de Jesus, como um verdadeiro cristão, seja conhecido por todos os homens, por todas as pessoas. Que as pessoas possam ver Cristo Jesus na sua vida. Tia Cris, mas é tão difícil ser parecida com Jesus. Quem disse que seria fácil? Não é fácil não, mas é totalmente possível. E isso, basta que a gente se vigie o tempo inteiro, né? Vigia nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos. A gente precisa se vigiar, orar bastante, ter bastante comunhão com Deus, para que o Espírito Santo dele se mova dentro de nós, né? Porque o Espírito Santo ele nos sinaliza. Ó, esse caminho não tá legal não. Olha, isso que você tá fazendo, tá bom não. Não é mesmo? Então, o Espírito Santo que já habita no seu coração, você que é uma nova pessoa em Cristo Jesus, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita dentro de você. E ele é seu melhor amigo. E você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fique juntinho de nós até o final, que você vai ter essa oportunidade. Tá bom? De ouvir a palavra, de refletir um pouco e de fazer a sua decisão, a melhor decisão da sua vida. Bem, agora nós vamos para o louvor, louvar a Deus. Louvar a Deus é cantar ao Senhor, elogiar, falar coisas boas para Deus. Então aproveita esse momento para você louvar a Deus, né, para que seu coração já possa ir se tranquilizando, né, para que você possa receber a mensagem de Deus. Amém? Então daqui a pouco a gente está de volta. Beijinho! És o rei sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar.
sobre o meu pensar mais uma vez. Sobre o meu pensar, tudo teu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Cantemos todos juntos. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz ressurgir. E a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ele é Deus conosco, Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas ressurgiu, e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós, quer nos abraçar, Ele nunca falhará. Ele é Deus conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós, quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso.
Cante mais uma vez. Ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. E ele ressurgiu. E a morte venceu. O nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. E aí, de volta? Louvar a Deus. Espero que o coração de vocês seja uma terra fértil. Uma terra fértil, que a palavra entre no seu coração e que germine, que cresça e que dê bons frutos. Não é assim que acontece na nossa natureza? A gente prepara a terra, planta a semente. Se a terra for boa, a semente cresce e dá muitos frutos, não é mesmo? Que assim seja o seu coração, o meu coração. Bem, a palavra de hoje, ela está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 25, a gente vai falar do versículo 2 ao 35. 1 Samuel fica no Antigo Testamento. A gente sabe que a Bíblia, ou para quem não sabe, né? A Bíblia ela é repartida em dois momentos. Antigo Testamento, antes de Jesus, Filho de Deus, e o Novo Testamento a partir de Jesus. Amém? Hoje a gente vai falar de 1 Samuel, um livro que fica no Antigo Testamento. Se você não sabe abrir direto, peça um adulto, ajuda, ou você vai no índice da Bíblia, que geralmente fica no início, né? Que o índice, né? O índice, você procura lá o livro de 1 Samuel, acha a página e abre. 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 ao 35. Antes de eu começar a entrar na história propriamente dita, em falar sobre Abigail, Abigail promoveu a paz. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Mas antes de entrar na história de Abigail, de saber como ela promoveu a paz e evitou uma tragédia, a gente vai falar um pouco do que acontece nesse livro de 1 Samuel. Tá bom? 1 Samuel, a gente vai encontrar nele alguns personagens assim principais, que a gente vai ouvir falar muito deles. Profeta Eli, profeta Samuel, que também foi juiz, o rei Saul e o rei Davi. Tá bom? Então são personagens que a gente vai ouvir falar bastante nesse livro, com histórias assim maravilhosas, que a gente aprende muito com os erros e com os acertos. É muito bom que a gente possa aprender com os erros dos outros, né? Para que a gente não erre. Ruim é quando as pessoas aprendem com o nosso erro. Ai, por isso que a gente tem que orar bastante, pedir para o Espírito Santo nos dar bastante sabedoria. A gente vai ver muito isso na história que a gente vai compartilhar hoje de Abigail, tá? Bem, em 1 Samuel a gente vai ver ali um contexto em que Israel ele é governado por um juiz. Mas as nações em volta já são governadas por um rei. E o povo de Israel começa a pedir por um rei em Israel. Nesse período, o juiz de Israel, aquele que estava à frente da nação, era Samuel.
E Samuel se entristece em ver que o povo começa a querer um rei. E Samuel vai compartilhar com quem as suas tristezas? Com Deus. E assim a gente deve fazer também, não é mesmo? Qualquer coisa que esteja acontecendo aqui no seu coração, você compartilha com quem? Com Deus. Com aquele que pode resolver realmente o seu problema. Com aquele que entende realmente o que está acontecendo no seu coração. E Samuel compartilha com Deus. E Deus fala, calma, Samuel. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Porque nesse período o próprio Deus era o rei de Israel. Mas o povo queria um homem, um rei. E Deus fala para Samuel, Samuel, fala com o povo que eu vou dar um rei. Mas fala com o povo que coisas ruins acontecerão. E Samuel, ele tem um papel bastante importante, né? Deus escolhe Samuel para que ele possa ungir o novo rei de Israel. Na verdade, ele unge 2 reis, né? O primeiro rei, que vai ser Saul, e o segundo rei, depois Davi. E em 1 Samuel conta essa história, como foi a escolha do rei Saul, né? E conta também a história como foi a escolha do rei Davi. Muito interessante, incentivo vocês a lerem também. Bem, então continuando no livro. Saul foi ungido rei. O povo não queria um rei? Foi levantado um rei, o rei Saul. Então, o rei Saul, ele começa a desobedecer a Deus. Então, o rei Saul, ele começa a desobedecer a Deus. Ele começa a ir por caminhos que não agradavam a Deus. E o que acontece? Deus se entristece com aquilo, né? Então ele passa a desobedecer a Deus e andar fora dos caminhos com Deus. Aí o que Deus faz? Deus fala com Samuel e fala, Samuel, você vai ungir um novo rei para Israel. Aí Samuel vai na casa de Jessé, Deus indica para Samuel, né, quem será o rei. Falou, vai lá na casa de Jessé que eu vou te mostrar quem vai ser o rei, para que você possa ungir. E tem aí uma história muito legal, muito interessante. Eu vou resumir agora porque não é a história bíblica que a gente vai estar falando hoje. Então Saul vai na casa de Jessé, unge o novo rei, Davi. Mas Davi não vira rei imediatamente que ele é ungido. Não, porque Saul ainda é o rei de Israel, né? E muita coisa aí vai acontecer. Bem, Davi é ungido rei, mas não toma posse imediatamente, ele ainda é muito novo. Davi tem um coração totalmente direcionado para Deus. Bem, Davi, certo dia, vocês já ouviram falar que Davi matou Golias? Certo dia ele foi levar comida para os seus irmãos, os filisteus estavam guerreando com Israel, e chegando lá ele vê um homem muito grande, um gigante, afrontando o povo de Israel. Ele fica irritadíssimo. E ele fala, quem é você para ir contra os ungidos do Senhor? E ele foi lutar com Golias. Pegou sua fenda, pegou umas pedras e pá, acertou na testa de Golias. Golias foi, caiu, ele ainda arranca a cabeça de Golias fora. Davi era corajoso, não era pouca coisa não. A partir daí, Davi, ele entra para o exército de Saul, passa a ser comandante do exército de Saul. Saul ainda é rei. Davi tinha sido ungido rei, mas ainda não era rei. Era a promessa do novo rei. Mas teve esse momento, né, de coragem, a presença de Deus estava com ele, e ele guerreou. E Saul chama para fazer parte do seu exército, passa a ser comandante do exército de Saul. E aí começa a acontecer várias coisas, né? Davi sai para guerrear e as pessoas começam a falar bem de Davi. Davi é um guerreiro, Davi derrotou. Saul escuta isso, fica morrendo de inveja no seu coração. E começa a perseguir Davi. Persegue Davi, tenta matar Davi. Aí o que Davi faz? Foge para o deserto. E não foge sozinho, ele foge com 400 homens junto com ele, e ele foge da presença de Saul, né? Nessa fuga dele também acontecem muitas coisas,
Davi tem a oportunidade umas 2 vezes de matar Saul, mas Davi não faz isso, porque Davi, ele diz que ninguém pode tirar a vida de outra pessoa, a não ser Deus, né? E ele foge para o deserto. Até aí vocês entenderam? Então, o que 1 Samuel, o livro que nós estamos com a Bíblia aberta, fala? Né? De alguns homens, profeta Eli, Samuel, um profeta e juiz, Saul, primeiro rei de Israel, Davi, o segundo rei de Israel, não é mesmo? E aí, no meio dessa história toda, Davi ele passa a ser comandante do exército de Saul. Saul sente inveja dele, persegue, tenta matá-lo, ele foge para o deserto. Mas tem muita coisa boa no meio dessa história toda que eu te contei, né? Então eu quero que você leia esse livro todo para você descobrir tudo. Bem, então a gente vai começar a falar a partir daqui. Davi ele foge para o deserto e junto com ele 400 homens. E aí muita coisa acontece também. Bem, agora a gente vai entrar propriamente na mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Bem, havia ali em Israel, na cidade de Carmelo, um homem muito rico chamado Nabal. Nabal tinha uma esposa chamada Abigail, que a Bíblia diz que ela era muito bonita e inteligente. Nabal tinha muitas ovelhas e cabras. Certo dia, Nabal foi tosquiar suas ovelhas. Tosquiar é tirar toda a lã das ovelhas, né? Cortar o seu pelo, aquele pelo gostoso e macio. E, por tradição, nesse período, né, quando o dono de ovelhas fazia isso, era um período assim de hospitalidade, de receber pessoas, de ser hospitaleiro, de fazer amizades, enfim. Né? E esse momento estava acontecendo. Então, eu não vou compartilhar com vocês versículo por versículo, mas vocês já sabem que está no 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 2 ao 35, tá bom? Mas a gente vai estar falando aqui um pouquinho o que aconteceu nessa história. Bem, a Bíblia diz que Nabal era um homem muito grosseiro. Muito grosseiro. O próprio nome dele significa insensato. Nabal significa insensato. E a esposa, muito bela, né, muito inteligente. Um dia, Nabal estava cortando a lã de suas ovelhas na cidade chamada Carmelo. E Davi ficou sabendo que ele estava na cidade e quis ser gentil e mostrar a amizade por um vizinho, né, se assim a gente pode dizer. Davi manda 10 homens, né, até lá a presença de Nabal e orienta os seus homens naquilo que eles devem falar. Aí eles dizem assim: Davi lhe manda saudação, né, os homens dizendo que Davi manda saudação, né, para a família de Nabal, desejando tudo de bom a você e sua família. Davi soube, né, que o Senhor está cortando a lã de suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram conosco e nós não fizemos nenhum mal com os seus pastores. Ele pede para o Senhor nos receber com amizade, em paz, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós e a Davi. Entendeu essa fala? Davi mandou seus 10 homens, porque soube que Nabal estava cortando a lã de suas ovelhas, e falou para os seus homens assim, ó, vão lá na casa de Nabal, né, e façam amizade com ele. Diga para ele que nós cuidamos dos pastores das ovelhas dele, né? Diz para ele, né, que nós queremos fazer amizade com ele e se ele pode dar algo para nós, né? Então, o que acontece? Nabal, que era um homem grosseiro, sem sabedoria nenhuma, diz assim: o quê? Davi? Quem é Davi? Ah, o filho de Jessé, você não conhece? Que Davi? Não conheço Davi, não conheço o filho de Jessé, não conheço ninguém de quem vocês estão falando. Naquele tempo, Davi ainda não era o rei, né? Então, Nabal, recebendo aquela palavra de amizade dos homens de Davi, retribuiu com o quê? Com uma tremenda grosseria.
né? Aí o que aconteceu? Ele falou, não vou dar nada para ninguém, vocês saiam da minha terra, não sei quem é Davi, nem quero saber. Aí o que os homens fizeram? Os homens saíram e foram contar o que tinha acontecido para Davi. Davi não gostou nada. Sabe o que ele fez? Pegou todos os seus homens, os 400 homens. Falou, o quê? Ele falou assim? Vamos destruir esse homem, tudo que ele tem. Vamos lá. E começou a incitar o exército para ir. Aí o que aconteceu? Um dos empregados de Nabal, um dos servos de Nabal, né, correu para avisar quem? A Abigail. Dona Abigail, a senhora não sabe o que aconteceu. Começou a contar tudo que houve. A Abigail ficou nervosa e falou assim, o que aconteceu? Ela falou o seguinte para eles. A Abigail fez o seguinte, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar algumas coisas aqui. O que ela pegou? A Abigail pegou depressa pães, ovelhas assadas, trigo torrado, cachos de uva passas, pastas de figos secos, vinho, colocou tudo nos jumentos e falou para os seus empregados, leve isso para Davi, vai na frente, que eu vou atrás. A Abigail, ela pressentiu que ia acontecer uma tragédia, porque ela já sabia que o seu marido era insensato, né? Então ela fez o quê? Ela pegou um monte de comida gostosa, né? Provavelmente para se desculpar, e mandou seus servos irem levando para Davi na frente. E ela falou assim, eu vou atrás. E aí o que aconteceu? A Abigail, ela foi atrás, mas ela não contou nada para seu marido. Ela foi depressa ao encontro de Davi. Quando a Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento em que estava montada, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, né, em forma de humilhação, né, quando a pessoa faz assim, que ela está se humilhando. E começou a se desculpar com Davi por tudo que tinha acontecido. Falou que a culpa era dela, que não era do marido, que ele perdoasse, que aceitasse tudo aquilo que ela estava levando para ele. Davi reconheceu, né, reconheceu aquela atitude, né, da mulher, de Abigail, e falou o seguinte, louvado seja Deus, Davi, louvado seja Deus, que mandou você me encontrar, falando para Abigail. Graças ao que você fez, eu deixei de cometer um crime e fui impedido de me vingar. Entenderam isso? Abigail se humilha, presenteia Davi, pede desculpas em nome do marido, fala até que a culpa é dela. Davi recebe as desculpas e ainda agradece a Deus, porque a partir da atitude daquela mulher, evitou uma tragédia. Davi está virado. Ia matar um monte de gente. Então, graças à atitude daquela mulher, Davi mesmo se reconhece, né? E louva a Deus pela atitude dela, que impediu dele cometer um crime e uma grande tragédia. Olha só. A atitude de uma mulher sábia, sensata, impediu que uma tragédia acontecesse. E Davi recuou. E as mãos de Davi não foram sujas de sangue. Tudo por causa da atitude sensata, de sabedoria de uma mulher. E você tem sido sábio? Quando você vê seus amigos brigando, você ri e bota mais pilha? Ou você tenta apartar a briga, tenta dar palavras de paz e de reconciliação? Quando alguém está sofrendo bullying, na escola, na sua rua, no condomínio, você é daqueles que ficam rindo? Ou é daqueles que dão uma palavra de encorajamento ou uma palavra de repreensão para aquele que está cometendo bullying? Você tem sido sensato,
sábio? Tem feito as coisas certas que agradam a Deus? Evitando tristezas, evitando brigas, enfim. Muitas são as nossas atitudes no dia a dia que podem promover a paz, não é mesmo? Bem, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Sobre Abigail. E a história ela não para por aí, não. Não. Até o final de 1 Samuel, muita água rola. Quer saber mais um pouquinho do que aconteceu quando ela voltou? Não, vou deixar vocês lerem na Bíblia. Querem saber? E eu também quero contar. Então, aí, sabe o que acontece? A Abigail volta para casa, mas encontra Nabal como? Bêbado. Ela não ia compartilhar tudo aquilo que aconteceu ou que não aconteceu para o seu marido que estava bêbado, né? Então ela aguarda, espera. No dia seguinte, ela vai e compartilha com o marido tudo aquilo que houve. A Bíblia diz que quando ele recebe aquela notícia, o coração dele desfalece. Ele fica paralisado com uma pedra. 10 dias depois, ele morre. Acredita nisso? A falta de sabedoria o que faz com o homem? Ele morreu. Abigail ficou viúva. E sabe o que aconteceu? Davi soube que Abigail ficou viúva. Viu nela uma mulher sábia, cheia de virtude. E a pediu em casamento. Abigail foi pedida em casamento. E sabe qual foi a resposta dela? Sim. Ela aceitou e ela casou com Davi. Bem, no final do livro, até o final do livro de 1 Samuel, muita coisa acontece. Aí vocês vão descobrir como Davi volta, né? Como acaba o reinado de Samuel e como Davi é levantado rei. Então eu encorajo a vocês a lerem todo o livro de 1 Samuel. E engata logo no livro de 2 Samuel e vocês vão ver ali muitas aventuras, coisas que a gente vai aprender muito, né? Vai ser muito bom para o seu crescimento. Então eu incentivo a você a ler todo o 1 Samuel. Aprenderam muito com essa história? Que coisa, né? A atitude de uma mulher faz muita diferença. A atitude de uma pessoa, né? Dependendo do que ela faça, se for com sabedoria ou se for sem sabedoria, muitas coisas acontecem. Que você seja uma pessoa sábia, que faça as escolhas certas. Amém?